Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente. Essa que seria a aula 5 da Maratona de Concursos de Professores aqui da UANA, Mato Grosso do Sul. Aqui da UANA MS, Maratona Concurso de aqui da UANA. Na verdade, a gente vai fazer aqui a resolução comentada das questões que diz respeito à prova do primeiro ao quinto ano, tanto a parte de modalidade de resolução de conhecimentos específicos, tanto também para os conhecimentos pedagógicos, que envolvem muito conhecimentos da pedagogia e conhecimentos da legislação, sempre, né, dos concursos de professores, a legislação educacional. Entretanto, pessoal, isso é um gabarito não oficial, é uma resolução comentada de um professor, no qual ele vai ler as questões a partir dos enunciados e escolher aquelas alternativas que melhor ele julga, no caso as que eu julgo que são mais pertinentes para a resposta, ou para aquela resposta. Mas é claro, você candidato, candidata, sempre tem que ir ao que diz respeito ao gabarito oficial, depois verificar as possibilidades de recursos e também esperar a resposta dos recursos até que se tenha um gabarito realmente depois dos recursos, o gabarito já consolidado, tá bom? Aqui é um professor que vai tecer aí seus comentários, as suas inferências em relação às questões. Concurso de aqui da UANA, gabarito não oficial, primeiro ao quinto, professor Miro, aqui no canal Pensando Sociologicamente. Bom, essa parte vai ser resolução, prova, concurso de aqui da UANA, primeiro ao quinto ano. Depois a gente já, na sequência, já faz a outra parte que diz respeito às provas que são de conhecimento pedagógico. Bom, bora lá então, né? Pessoal, eu peguei aqui, escaneei a prova já rapidamente. A gente tem aí alguns pedidos, algumas sugestões, solicitações. Lembrando, é o gabarito não oficial, espere o gabarito oficial chegar. Verifique na banca, no site da banca, verifique a possibilidade de recurso e depois você vai ter o gabarito consolidado. Então, isso aqui é só a resposta de um professor, né? Repito, as minhas inferências sobre as questões, tá bom? 15. Conhecer as diferentes tendências pedagógicas é fundamental na prática docente, pois contribui para o desenvolvimento de uma atuação mais consciente e baseada nas principais demandas de aprendizagem. As tendências pedagógicas são classificadas em duas grandes linhas de pensamento. Então aqui está falando sobre as tendências pedagógicas, muito material que diz respeito às tendências, as categorias, né, das tendências, vem do Libânio, num livro velhinho que eu tenho aqui, depois eu mostro em vídeo, já fiz algum comentário, alguma aula sobre. Então, não é cognitivista progressista, é liberal cognitivista? Não, é liberal progressista. A banca foi até boa, hein, gente? Não é essa, não é essa. Vamos rápido aqui a resolução de questões. Porque a banca poderia ter colocado, ó, liberal, alguma questão liberal e progressivista. Progressivista para confundi-los. Não fizeram isso, colocaram já progressista, que é o correto. Então deixaram aí até bem tranquilo para vocês responderem. Vamos que vamos, maratona, respondendo aqui a 15, letra C. 16. A tendência tal, classificada em libertadora, libertária, crítico social dos conteúdos. Nessa vertente, a escola tem a função social de ser um espaço onde professores e alunos têm uma relação sustentada na autogestão, sendo que o docente é considerado um orientador do conhecimento. Assinar a alternativa que completa corretamente a lacuna. Beleza? Bom, a liberal ela tem, né? A liberal tradicional, tecnicista, a liberal também nova, né? Pedagogia nova. Essas que se encontram aqui são realmente a tendência progressista. Aquelas que a gente diz, né? O pessoal da esquerda, o crítico social dos conteúdos do Demerval Saviani. Saviani tá aqui, né? A libertadora de Paulo Freire tá aqui. Beleza? É o que é o contrário ao liberal. Então as outras não são. Letra A, 16A. Bom, 17. Diante das transformações que ocorrem na sociedade moderna, a concepção de escola e sua função social precisam ser revistas, pois a educação autoritária, compartimentada, com currículo distanciado das transformações sociais e da vida dos alunos, está perdendo força. Sobre a pedagogia de projetos, é correto afirmar, então, ó, projetos. Os estudos sobre a pedagogia de projetos voltados à dimensão educacional surgiram no âmago do movimento da Escola Nova. Escola Nova que ainda é uma concepção, né,
liberal de educação, entretanto já tem um papel de olhar o aluno, olhar coisas diferenciadas em relação ao que tinha no ensino tradicional. No século XX, influenciando de forma intensa as ideias de alguns intelectuais estudiosos na Europa, na América e no Brasil. Faz sentido? Faz sentido. Nesse caso, a Escola Nova, ela foi a base para a pedagogia de projetos, porque a gente tem aí pedagogia, né, com Pestalozzi, tem também a pedagogia com John Dewey, que é da Escola Nova. Os outros, a concepção da educação para a Escola Nova estava associada à educação passiva. Não. Pedagogia de projetos e metodologia tradicional seguem os mesmos princípios. Não. Piaget é o principal representante da pedagogia de projetos. Não, o Piaget, ele de fato, né, veio com um construtivismo e aí verificando as etapas do papel do sujeito, né, do indivíduo, do aluno na formação e na configuração do conhecimento. Como é que o sujeito aprende, né? Mas não está falando sobre pedagogia de projetos. A educação por projeto, na concepção de Vygotsky, sendo pragmática, acaba por valorizar as experiências concretas da vida como problemas a serem resolvidos. Não, né? Vygotsky está preocupado com as zonas de desenvolvimento proximal e real e com a interação. Mas ele realmente não foi quem foi com a pedagogia da Escola Nova. E a gente tem aí a letra A, 17A. 18. A proposta de trabalho por projetos deve estar fundamentada numa concepção do educando como sujeito de direitos, ser social histórico, participante ativo do processo de construção de conhecimentos e deve assegurar, exceto, então o que não é, né? A banca ela vem e fala um monte de coisa, depois ela fala, olha, eu não quero isso, eu quero o que não é isso. Então, né, proposta de trabalho por projetos, né, e o que não é. O respeito à identidade e às particularidades pessoais deve assegurar, mas não é isso que a gente quer. Deve assegurar princípios estéticos e culturais da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da diversidade das manifestações artísticas e culturais. Ok. Deve assegurar a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais. Deve assegurar princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito e do bem comum. Ok. A que sobra, a que não assegura é essa. Deve assegurar a realização do ensino baseado na disciplinaridade e no currículo estático e fragmentado? Não, né, meu? Então, 18, letra E. Vamos que vamos. 19. Nessa concepção de aprendizagem, o indivíduo aprende em decorrência dos fatores biológicos, sendo que o ambiente exercerá pouco ou nenhuma influência. Então, vamos direto, hein? Biológicos, a gente tem quais são as formas de a gente perceber e conhecer as coisas, né? Você tem o racionalismo, você tem aí inatismo, você tem a empiria, o empirismo, entre outras formas. A racionalidade pelo pensamento, inato, né? Vem lá do próprio Sócrates, né? A gente sabe a teoria da reminiscência, o conhecimento está dentro do sujeito, e o empirismo de fora. Então aqui, interacionismo, realismo, empirismo não, ambientalismo não, realmente é o inatismo, né? A concepção das ideias inatas do sujeito. 19, letra D. 20. Sabemos que diversas teorias buscam explicar os processos de desenvolvimento e aprendizagem humanos. Uma dessas concepções ressalta a importância do outro para a aprendizagem, uma vez que os sujeitos são históricos e se constroem por meio da relação no mundo cultural. Behavior é comportamento. Entretanto, aqui está muito preocupado não apenas no próprio comportamento, mas na interação, né? É sócio-interacionismo, né? Interações múltiplas não, cognitivista humanística não. Então aqui vai ser letra B, muito ligado também na teoria de Vygotsky. E o papel do sujeito, da interação dos sujeitos com o ambiente e com os outros. Beleza? Então é sócio-interacionismo. 21. Nos anos iniciais do ensino fundamental, os componentes curriculares tematizam diversas práticas, considerando especialmente aquelas relativas às culturas infantis tradicionais e contemporâneas. Nesse conjunto de práticas, nos 2 primeiros anos desse segmento, está falando do quê? Vamos tentar verificar aqui, identificar. Ó. Anos iniciais do ensino fundamental, culturas infantis, nesse conjunto de práticas, né? Dos 2 primeiros anos desse segmento, o processo de alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica, visto que aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo.
ampliando suas possibilidades de construir conhecimento nos diferentes componentes por sua inserção na cultura letrada e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida social. Considerando esses pressupostos e em articulação com as competências gerais da educação básica, a área de linguagem deve garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas. Beleza. Então aí a gente tem aí 10 competências gerais da BNCC e temos aí 6 competências específicas para a área de linguagens, beleza? Então a gente vai verificar quais são e a gente assinalar aqui não é exceto. Vamos lá. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade, expressão de subjetividade e identidades sociais e culturais. Isso aqui é uma competência? É uma competência. No caso, aqui é a competência 1 da área de linguagens. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem em diferentes campos de atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. É uma competência? É uma competência sim. Nesse caso aqui é a competência 2 da área de linguagens. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. Nesse caso, nessa letra C, a competência 4 da área de linguagem. Faz sentido? Faz sentido. Então vamos para outra página. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Para se comunicar por meio de diferentes linguagens, mídias, produzir conhecimento, resolver problemas, desenvolver projetos autorais e coletivos. Essa aqui é bem grande, né? E de fato a gente pode ter dúvidas em relação a essa competência. Entretanto, na área de linguagens, ela é uma competência, que é a competência 6 da área de linguagens. Professor, entretanto, desenvolver projetos autorais na educação do ensino fundamental às áreas iniciais? Sim, parece muito estranho, né, ver isso, mas é uma competência. Então aqui não é a letra E, compreender as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as conforme expressões identitárias, etc. Professor, mas esse texto estaria mais ou menos. Entretanto, em relação à letra do que diz as competências, essa letra E não é um. Bom, bora lá, colocando a caneta 22. Com base nos parâmetros curriculares nacionais, PCNs, acerca da temática da alfabetização e letramento, é correto afirmar que... Bom, sobre alfabetização e letramento, envolve, sobretudo, desenvolver no estudante a consciência fonológica, conhecimento do alfabeto e da mecânica da escrita e da leitura, ok, seja codificação e decodificação, ao mesmo tempo sem desconsiderar o trabalho a partir do texto. A alfabetização, de fato, ela é, né, a aquisição dos códigos da escrita, da leitura, dominar o alfabeto, a mecânica de escrever e tudo mais. E o letramento diz respeito ao contexto dos textos, entender ser significativo ao sujeito, entender as variantes, né, as diversas formas de linguagem e tudo mais. Então aqui eu achei que está muito falando sobre a alfabetização, não ficaria com essa não. B, é composta pelos componentes curriculares língua portuguesa? Não, né, isso aqui está falando do quê? De área de linguagens. A gente está falando de área, a gente está falando de alfabetização. Consideram-se que ler e escrever são atos determinados pelo processo, de como a criança aprende, tal, mediante hipóteses e estratégias criadas por ela, por meio do contato com a leitura e a escrita. Para tanto, não é necessário que ela já tenha se apropriado das letras. Nada mais contrário disso, né? Na verdade, é totalmente errado. Ela precisa, né, se alfabetizar, ter contato com as letras. A alfabetização e letramento possibilitam aos estudantes participar de práticas de linguagem diversificadas que lhes permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais, linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas linguagens, em continuidade às experiências vividas na educação infantil. Eu ficaria com essa, com certeza. Letra E. Alfabetização e letramento contemplam a cultura digital, diferentes linguagens, diferentes letramentos, desde aqueles basicamente lineares, com baixo nível de hipertextualidade, até aqueles que envolvem a hipermídia. Achei muito confuso aqui, né? Aqui está falando sobre cultura digital em si. Então, realmente, eu ficaria com a letra D.
Deixa eu arrumar aqui. 23. De acordo com o título 4 da lei de ALDB, no que tange à organização da educação nacional, é incumbência dos municípios. Vamos direto, hein, pessoal? Ensino fundamental, oferecer com prioridade o médio? Não. Autorizar e credenciar o quê? Instituições de educação superior? Não, né? Elaborar o PNE? Não. Organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino? Não. Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade de ensino fundamental. É essa, né? Permitida atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal. Essa aqui da questão 23 refere-se basicamente ao artigo 11 da LDB. Então, ó, artigo 11 da LDB, a incumbência dos municípios. Vamos que vamos para frente. Aqui é resolução comentada. Para quem fez a prova, parabéns por ter ido à cidade daqui da UANA. A cidade estava muito cheia, muita gente fazendo a prova. E é isso, né? Vamos torcer e vamos ficar na torcida, vamos garantir essa vaga, vai dar certo. 24. A respeito do planejamento participativo, assinale a alternativa correta. Tinha isso, né? Em alguns lugares, currículo de referência, referencial curricular. A gente vê nas concepções também que diz respeito às orientações sobre algo coletivo. É o processo que envolve a organização do trabalho em grupo e instituição escolar, tendo como base o trabalho coletivo, com o objetivo de solucionar os problemas comuns existentes no meio social. Seria mais correto comuns existentes na escola, mas eu ficaria com essa aqui com certeza. É caracterizado pelo modo determinístico? Não. Os gestores proporcionam a participação dos demais nas decisões a serem tomadas, visando sempre ao melhor desenvolvimento do trabalho educativo, sendo uma perspectiva errada? Não. A estruturação desse processo demanda descrever perfis de participação, definir a quantidade de participantes, organizar um plano de reuniões e impor, fazer tudo isso? Não, né? O acompanhamento do planejamento não permite que se realizem alterações nas estratégias de ação para a educação, nada a ver. Então eu ficaria com a letra A, 24A. 25. O Projeto Político Pedagógico, PPP, é um documento que segue as exigências da LDB, a lei, né, tal, sendo norteado por 5 princípios, sendo norteada. Se a gente está falando da LDB, ela é norteada por 5 princípios. Quem? A LDB. Agora, se esse norteado está se referindo ao quê? Ao projeto político pedagógico. O projeto político pedagógico é norteado por quais princípios? E aí você me confunde, hein, banca? Bom, eu vou considerar que esses princípios são aqueles princípios da LDB, que está disposto lá no início, no artigo 3º, que tem aqueles princípios, né, que a gente fala lá. IG, LI, PLU, RE, CO, G3, G4 agora, né, V3, tem mais um aqui. Se forem esses, processo e objetivos não, qualidade meio praxe não, gestão democrática ok, liberdade sim, valorização do magistério sim, objetivos de praxe não, igualdade, qualidade, né? Gestão democrática, liberdade, valorização do magistério tem, esses aqui não tem. Então eu ficaria com a letra D. Né? Ficaria com a letra D. Então tá, pessoal, a igualdade está aqui, né? Qualidade não sei onde está, vamos procurar. Gestão democrática está um dos Gs. Liberdade está lá, que é o LI. Valorização do magistério, um dos Vs aqui. Vinculação entre a experiência escolar e do trabalho, né? Valorização da experiência extraescolar e valorização do magistério. A qualidade está aqui, está no G também, né? Garantia do padrão de qualidade. Então, letra D mesmo. Vamos que vamos. Essa aí, não sei se cabe recurso, se couber, vocês façam. Porque teve um problema, né? Para que enfiar o PPP ali, né? Não precisava do PPP. A avaliação do aluno a ser realizada pelo professor e pela escola é parte integrante da ação pedagógica. E deve ser contínua, cumulativa e diagnóstica. Ó, a avaliação, né? A gente tem aí o Cipriano Luquezzi, tem a Jussara Hoffmann, tem mais alguns autores, tem no currículo de referência, tem no RECA, né? O referencial curricular também de aqui da UANA. Opa, tá muito feio aqui, aí. Sobre a avaliação. Então, assinar a alternativa que corresponde corretamente à avaliação formativa. É comum no início do período letivo, diagnóstica. Ocorre durante todo o processo educacional buscando diagnosticar as potencialidades do aluno e detectar problemas de aprendizagem de ensino. É isso. Possui foco na quantificação, não é somativa. Ajuda as instituições de ensino a avaliarem a qualidade do trabalho desenvolvido.
Ajuda, ajuda, né? Mas se a gente está falando de instituições de ensino, de certa forma, pode ser que a gente esteja falando de avaliação externa aqui nessa alternativa D. E visa atender o aproveitamento de um aluno comparando um período com o outro. Comparação, né? Também não sei, né? Eu ficaria realmente com essa de diagnosticar e detectar problemas de aprendizagem de ensino. Não sei. Eu achei que faltou mais coisas, né, para falar sobre a avaliação formativa. Bom, mas em todo caso ele deu a dica aqui, ó, ocorre durante, né, e é contínua e tudo mais. Aqui não está falando que é contínua e nem durante todo o processo. Então ficaria realmente com a B. Anotem aí, coloquem nos comentários qual que você acharia, julgaria mais pertinente. Se você tem outras opções aqui dentre as alternativas. Beleza? Tirar a caneta. 27. A avaliação curricular, a avaliação escolar, de acordo com a BNCC, tem o objetivo de fazer a análise global e integral do estudante. Pensando nisso, assinale um método avaliativo que não corresponde às orientações da BNCC, o que não tem a ver com a BNCC. A BNCC vai dizer que a avaliação ela é importante, né? Ela pode ocorrer de diversas maneiras. Pode ter uso da tecnologia, né? Ela pode ser acompanhamento de registro, pode ter encontro e discussões de estudo. Então, essa aqui está certa, essa aqui está certa. Pode ter híbrido, né? Pode, tá lá. Então, essas duas aqui eu julgo que são pertinentes. Então, provas de memorização não teriam, né? Nessa questão 27, não seria a mais indicada. Então, 27, letra A. 28. Sobre os impactos das avaliações externas na prática docente. Impactos da avaliação externa. Analisar os resultados das avaliações externas para refletir sobre as práticas pedagógicas da escola e aprimorar o ensino e aprendizagem é um desafio apenas para o gestor, não, né? A interpretação dos dados exige dos coordenadores fazer leitura e análise detalhada do boletim com os resultados. O boletim não dos alunos, né? Mas o boletim dos indicadores, dos resultados dessas próprias avaliações, né? Externas, né? Que a gente vai ter aí, né? O SAEB, que vai gerar também outras avaliações que vai dar um índice, né? O IDEB e tudo mais. Verificar o boletim com os resultados, reunir-se com os técnicos da Secretaria de Educação e debater as informações obtidas. Essa aqui eu deixaria na berlinda, mas eu não colocaria técnicos da Secretaria, eu colocaria a comunidade escolar, os professores, né? Os coordenadores pedagógicos e a equipe pedagógica como um todo. Mas eu não deixaria ela como totalmente errada. Discutir sobre o que os alunos ainda não aprenderam, considerando os resultados comparativos entre as avaliações externas e as de sala de aula, é uma meta imediata. Imediata não, né? Após você olhar os resultados de avaliações externas, a gente tem que criar um plano, né, de ação, tem que verificar o que fazer, tem que conversar com a comunidade. Então, no início até que estava, mais ou menos. Então, essa aqui eu julgaria que não está certa. Em 2008, o Ministério da Educação criou o Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, e desde então foram várias mudanças que permitem a comparação dos dados ao longo do tempo, ao fim de aumentar a relevância pedagógica do material fornecido às escolas. Aqui estaria bom, né? Entretanto, essa data não é 2008, é 1990. Né? A gente teria que conferir se teve alterações em 2008 para que se considere, né, o SAEB outra coisa a partir de 2008. Mas surgiu o sistema, né, um programa, né, Sistema de Avaliação da Educação Básica lá em 1990. Então essa também não seria, mas teria que ver. Letra E, a avaliação externa acompanha o aluno individualmente. Não, né, a avaliação externa na verdade é para fazer uma mensuração para a escola, sobretudo, para verificar o quê? Né? Qualidade da educação, qualidade, a aprendizagem, como está sendo a equidade e tudo mais. Eu não ficaria com essa aqui também não. Algumas pessoas talvez ficariam, né? Essa de avaliação externa sobre, né, sobre o que é correto em relação a essa avaliação externa, ela é um tanto quanto difícil, porque a gente poderia tirar várias inferências do que a avaliação externa ela pode, né, ela fazer e por que ela é importante. Bom, acabei apagando minha caneta aqui, pessoal. Ficaria então com a B. Ficou bem, mas não 100%, hein? Não 100%. Por causa desses técnicos da secretaria aqui. Nenhum ficaria 100% na verdade.
Não sei se caberia recurso a essa, ou verificar, né, realmente, né, no MEC, os impactos das avaliações externas, né, na prática dos professores. Pessoal, 29. Ó, de acordo com a BNCC, a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, etc. A gente fez várias questões que envolviam esse tema da 29, que diz respeito ao conceito, à categoria de competências, né? Competências. Tá aqui, né? Competência. É didática? Não. Habilidade? Não. Campo de conhecimento? Não. Campo de experiência? Não. 29, letra B. 30, no contexto educacional, tal coisa expressam aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Ou seja, aptidões, então, ó, expressam aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas. Aptidões que devem ser aprendidas em cada componente curricular. Assinar a alternativa que completa corretamente a lacuna. Essa é bem, às vezes pode vir a dar uma confusão no candidato. Por quê? A BNCC é muito grande, né? 600 páginas, BNCC. E aí ele vai colocando conceitos aos poucos. Por exemplo, o conceito sobre isso aqui, sobre essa categoria, a gente vai encontrar lá na frente na BNCC, num quadro depois. Então, assim, habilidades. Aqui, ó. Habilidades. Se não me engano, também nas diretrizes curriculares, há um artigo que diz respeito aos conceitos importantes. Não é campo de experiência, não é área de conhecimento, não é competência, não é direito de aprendizagem. Refere-se a habilidades. Mas, muito fácil de vir a confundir essa daqui. 31, tá acabando essa parte. Essa primeira parte diz respeito ao conhecimento específico do primeiro ao quinto ano. A educação é um campo muito maior que a maioria de nós consegue ver. Ela vai além da sala de aula e do conhecimento passado pelo professor. Para embasar as práticas às tendências pedagógicas, ou seja, um conjunto de pensamento de filósofos e autores que discutem como a educação é partilhada ao longo da história. Entre as diversas tendências, destaca-se a histórico-crítica, né? Ela é contra o autoritarismo e a favor do não sei, tá cortado aqui, peraí. Bom, soltei de novo aqui, ó. É contra o autoritarismo e a favor do autogerenciamento. Pessoal, eu escaneei a prova de pronto agora, toque de caixa, após a saída, né, da prova em Aquidauana. Então, por isso que eu não digitei no meu modelo aqui. Então, realmente, essas imagens, elas são cortadas. Então, aqui é contra o autoritarismo e a favor do autogerenciamento. Aqui seria uma educação, né, muito ligada à educação libertária, não à histórico-crítica. Ela implica em papel do professor muito importante. Então essa aqui eu não colocaria não. Propõe a interação entre o conteúdo e a realização em que se vive. Importante, essa aqui eu colocaria. É focado em projetos elaborados sem nenhuma ligação com o contexto social. Não, tem que ter ligação, né? Prioriza a valorização de aspectos afetivos. Não. Preconiza a máxima valorização do professor, que é a figura central enquanto o aluno recebe o conhecimento que é passado. Não, aqui é tradicional. Então a gente pode chamar essa aqui também, ó, de crítico social dos conteúdos. Ela é crítica, ela tem que ter o conteúdo, tem que ter o papel e tem que ter a importância da realidade do contexto. Então ficaria com a letra B. 31, letra B. Vamos lá, 32. As concepções de aprendizagem são, de forma geral, teorias ou visões gerais sobre como as pessoas aprendem. Sobre o construtivismo, é correto afirmar que... Bom, enfatiza que a aprendizagem é o resultado de estímulos e respostas? Talvez, mas se ficar só em estímulos e respostas, a gente ficaria com um condicionamento operante, né? Muito tecnicista e tudo mais. Então essa aqui eu não colocaria não. Defende que a psicologia humana ou animal pode ser objetivamente estudada por meio de observação de suas ações, ou seja, observando o comportamento. Não, a psicologia de qualquer área vai dizer que a gente pode observar o comportamento, né, por meio de suas ações, mas não explicou, né, o que é o construtivismo. Então essa não ficaria não. A aprendizagem está na capacidade de estimular ou reprimir um comportamento desejável ou não. Também está muito condicionante, né? Parece teoria da psicologia de Skinner. O desenvolvimento e a aprendizagem são resultantes do comportamento modificado pelas respostas das experiências reforçadas por estímulos negativos e positivos presentes no ambiente. E aí? Talvez? Talvez.
Entretanto, está muito também ficado no estímulo e resposta. Não seria a primeira que eu colocaria, não. E enfatiza que a aprendizagem é um processo ativo, no qual o indivíduo constrói seu próprio conhecimento a partir de suas experiências. É muito construtivista? Essa é mais construtivista, porque o construtivismo vai dizer o seguinte, ó, tem que ser um processo ativo, né? De ações e mentalmente ativo também, né? Ativo e mental. O sujeito tem que ter um processo ativo e mental para produzir o quê? Significados. Aí o ambiente é importante, né? A interação interação, ela é importante também. Então eu ficaria com a letra E, mas eu diria que essa questão 32 não está das mais adequadas possíveis, é a melhor questão elaborada que a FAPEC fez, não. Então está meio truncado esse texto. É isso, pessoal. Então encerramos aqui a primeira parte e depois a gente vem a parte da resolução concurso de Aquidauana, conhecimentos pedagógicos. Vou tomar uma água, a gente toca o baile e a gente segue com as resoluções.